tinha acabado de ser chamado para integrar o time da igreja. E eu fui para o treinamento, era cerca de 2h30 de Xerém até Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Demorado. O centro de treinamento Fluminense de Xerém, 2 horas alguma coisa, de busão, sofrimento. Eu fui para o treino e voltei, nesse que eu voltei, eu comecei a passar muito mal. Uma febre, dor de cabeça, muita dor de cabeça, muita febre, eu não entendi aquilo. Quando eu cheguei em casa, os meus pais correram comigo para o hospital. Quando eu chegar no hospital, os médicos falaram que eu estava com dengue hemorrágica. Algumas horas eles ficaram me medicando, a dor de cabeça passou, a febre também passou e eu voltei para casa. Por isso que eu voltei para casa, eu fiquei a madrugada inteira, os meus pais me observando, eu fui no quarto da minha mãe, deitado na cama dela, na cama dos meus pais. E conforme a madrugada foi avançando, eu fui perdendo a minha coordenação motora. Eu queria levantar o braço e não conseguia mais. Eu queria gritar nos meus pais e não saía mais voz. Foram aparecendo bolhas de sangue nas mãos e nos pés, estourando bolhas de sangue nas mãos e nos pés. E eu sem entender aquilo. E de repente eu comecei a vomitar, e eu me vomitava a cama dos meus pais. A minha mãe, quando abriu a porta do quarto dela, viu naquele estado com os olhos abertos, mexendo a boca, como quem queria gritar e não conseguia. Minha mãe ficou desesperada, saiu gritando meu pai. Meu pai me pegou nos braços, me colocaram no carro e me levaram para o mesmo hospital que me atendeu na tarde do dia anterior. Chegando lá, aquela junta médica que tinha me atendido, eles ficaram perplexos. Eles estavam de plantão, eles disseram que os meus pais, após 2 horas me observando, infelizmente houve um diagnóstico precoce. O diagnóstico que nós vemos ontem ao Rafael foi precoce, houve um erro médico, eles assumiram isso. E disseram, olha, o Rafael não está com dengue hemorrágico. Nós já ressuscitamos o Rafael por 2 vezes. O Rafael já não anda, não fala, não enxerga, está respirando com auxílio de aparelhos. Agora, só o pai. Quando os médicos disseram isso, a minha mãe caiu desmaiada. A minha irmã se mirou todo, meu pai saiu correndo pela rua, irmão, desesperado, gritando. Porque eles não estavam acreditando naquilo, porque eu tinha ido treinar na esperança de mudar de vida. Preste a assinar um contrato e agora eu estava morto em cima de uma cama. E os médicos disseram, olha, nós vamos manter ele respirando com auxílio de aparelho. Ele está tendo paradas cardíacas, nós estamos reanimando ele constantemente. E se ele não resistir às altas dosagens de antibiótico, esse hospital não tem estrutura para ficar com ele aqui. A gente vai ter que fazer alguma coisa para tentar transferi-lo. E eu fui transferido para correr, porque são quase 2 horas de testemunho. E eu fui transferido para o Hospital Clementino Braga Filho, Hospital Universitário da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na UFRJ. Na Ilha do Fundão, no dentro me transferiram, me colocaram no 6º andar. No 6º andar era o andar de doenças infecto-contagiosas. Quando eu cheguei ali, todo entubado. Ninguém na minha família conhecia Deus. Eu fiquei no quarto 21, uma semana. 6 soldados, então eu não tinha que ficar aqui. No dia 21 de fevereiro de 1997, eu fiz uma oração. E foi essa oração que você fez agora junto comigo. Só que eu dizia inocentemente, porque meu pai era, sei lá qual a religião do meu pai, era Umbanda, Tribanda, sei lá o que era. A minha mãe acendia a vela para todo mundo e ninguém respondia. Nossa vida era miserável. Uma família maravilhosa, mas sofríamos demais. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. João diz assim: o Senhor diz a você, eu estou na porta do teu coração e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou fazer uma festa para você. Eu fiz essa oração porque eu lembrei que o
os crentes diziam que quando eles oravam, Deus respondia. E eu acrescentei nessa oração dizendo: Jesus, como os crentes oram, eu não quero ir para o inferno, eu quero ser salvo. Irmãos, eu só mexia a boca, não tinha volume de voz. E os médicos diziam: olha, se ele sair dessa, ele não anda. Se ele andar, ele não fala. Se ele falar, ele não enxerga. Se ele enxergar, ele não ouve. Porque não tem como ele voltar com todos os sentidos. Ele está uma semana sem esses sentidos, não tem como voltar. E após eu ter entregue a minha vida a Jesus ali no dia 21 de fevereiro, eu senti como se a mão de Deus me levantasse. É algo tão absurdo e extraordinário que eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Como se alguém conseguisse me levantar da cama, tirar o meu corpo inteiro da cama assim, sem eu me apoiar em nada. E de repente eu comecei a ouvir as coisas. Eu consegui pronunciar algumas palavras. E quando eu percebi que a minha voz tinha voltado, eu arranquei com os aparelhos do peito. As mãos estavam enfaixadas, porque os médicos diziam que as minhas mãos, os meus pés, uma semana aquelas bolhas de sangue aconteceram. Eles diziam que iam mudar as minhas mãos, os meus pés. Eu com os pés e as mãos enfaixadas, eu levantava a minha mão para o céu, chorando como uma criança. Eu dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E os médicos, quando passaram e me viram, levantaram, eles tomaram um susto, abriram uma porta daquele quarto. Quando eles entraram, me perguntaram: o que aconteceu? Eu olhei para eles e disse: o que aconteceu? Eu quero saber o que aconteceu. Eles olhavam para mim e perguntavam: o que aconteceu? Eu perguntava de volta: me responda, o que aconteceu? Eles diziam: o que aconteceu? Aí eu lembrei que eu tinha orado e disse: eu orei, entreguei a minha vida a Jesus, ele deu aqui me curou. Aí os médicos, o que eles fazem? Pede para o hospital de administração, liga para os pais dele, porque aconteceu alguma coisa aqui. Quando chega o meu pai, minha mãe, os meus irmãos, correram para aquele hospital, os médicos não disseram porque tinham ligado. Disseram: corre para cá, aconteceu alguma coisa. Quando eles, meus pais chegam no hospital que vem, é um hospital universitário, então estava cheio de universitários em volta da cama, cheio de médicos, e eles falavam para mim: o que você sentiu? Eu disse: eu senti como se alguém me levantasse meu corpo da cama. Eles disseram: não, está acontecendo alguma coisa, deita de novo, você pode voltar a ter os sintomas, você pode voltar a ter algum problema. Eu falei: nunca mais eu volto aqui, porque aquele que fez a obra na minha vida, ele vai terminar. E os médicos não acreditavam que eu estava curado, porque esse é o papel da medicina, ela tem que investigar. E me deixaram ali uma semana em observação. Eu falei: mentira da UTI, eu quero ir para a enfermaria. Me colocaram na enfermaria. Eu falei: eu quero uma Bíblia. Minha tia foi lá e me deu uma Bíblia. Em uma semana eu li a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Todos os dias que eu estava ali naquele hospital, eu ia de quarto em quarto dizendo: ei, eu estava no quarto 21, não andava, não falava, não enxergava, estava morto. Eu entreguei minha vida a Jesus e Ele mudou a minha vida. Se você quiser aceitar agora, Ele pode mudar a sua vida hoje. Um mês depois eu era professor de escola bíblica, ministro de louvor. 7 anos depois, eu estava fazendo minha primeira viagem internacional com o Ministério da Vontade. Mas deixa eu te contar só uma história rápida. Quando os meus pais viram aquele monte de gente de branco, eles achavam que morreu rápido. Desligaram os aparelhos. Acabou o nosso menino. E quando os meus pais ouviram a minha voz, minha mãe chegou até mim chorando, se tremendo. Eu amo demais os meus pais. Minha mãe olhou para mim e disse: filho, o que aconteceu? Eu disse: mãe, eu aceitei a Jesus, Ele entrou aqui e me curou. A minha mãe se ajoelha na beira da cama, chorando, olha para mim e diz assim: então filho, eu vou fazer um voto com você no dia que você se batizar nas águas, eu me batizo junto com você. O meu pai se ajoelhou do outro lado, o pai é um negão, sabe? Que é macho, que não chora, chorando. Filho, eu também quero aceitar esse Jesus que te curou agora, porque você estava morto, não tinha mais jeito, filho. Eu quero aceitar Ele agora. Porque eu pedi para você fazer essa oração, você que ficou aqui até agora. Porque uma oração pode mudar a tua vida para sempre.
Porque a Bíblia diz que com o coração se crê, com a boca se faz confissão para a salvação. Então quando você orou, você